Estamos agora na Grécia, berço da civilização ocidental, onde, assim como em todo o mundo antigo, se acreditou no domínio dos deuses. O homem desenvolveu explicações para seu mundo natural através de poderosas entidades que o controlavam. Assim, existia um deus da tempestade, um deus do fogo, um deus do sol, um deus do mar e por aí vai. Foram os gregos que ofereceram alternativa ao mundo regido por essas entidades. Eles introduziram a ideia de lei natural, ou seja, lei que nem mesmo seus poderosos deuses poderiam mudar. A partir deles, muitos fenômenos passaram a ser considerados naturais e não divinos, pois não ocorriam em função da ira ou simpatia de deuses, e sim por leis que o homem começou a entender e compartilhar. Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos que temos conhecimento, nasceu por volta de 624 a.C. e viveu em Mileto, onde hoje se localiza na costa da atual Turquia. Utilizando da observação e dedução em uma de suas viagens ao Egito, percebeu que um bom plantio associado a condições climáticas específicas e não súplicas aos deuses levava uma boa colheita. Mais tarde, ao usar dados de antigos astrônomos babilônicos, anunciou com precisão o eclipse solar de 28 de maio de 585 a.C. Muitos outros filósofos, apropriando-se da maneira de pensar de Tales, começaram a questionar seu mundo e do que as coisas eram feitas, ou seja, tentaram compreender o que hoje chamamos de matéria. Foi Tales que anunciou a primeira explicação da natureza da matéria. Segundo ele, a água era o princípio primordial. Todas as coisas existentes seriam feitas originalmente de água. Da água surgiria a terra pelo processo da condensação. O ar e o fogo seriam criados pelo aquecimento da água. Parece lógico, não? Tales era o que chamamos hoje de monista materialista, ou seja, que acredita que tudo era originado de uma única substância original, e essa substância era algo material. Ele foi o primeiro dentro da filosofia ocidental a propor o monismo, o qual deveria seguir alguns aspectos. Deveria ser algo a partir do qual tudo pudesse ser formado. Deveria ser algo essencial à vida. Deveria ser capaz de movimento e, portanto, passível de mudanças. Para Tales, a água era a causa primordial de todas as coisas, mas ele não foi o único a apreciar essa forma de estudar o mundo. Anaximenes de Mileto, nascido em 588 a.C., é outro importante filósofo que entra de cabeça, criando um verdadeiro vendaval em sua época. Para ele é o ar e não a água o princípio primordial. A água seria apenas o ar condensado, e dava como exemplo os nevoeiros. O fogo seria o ar rarefeito, enquanto a terra era o ar comprimido. Um bom exemplo é se assoprarmos com a boca bem fechada, o ar sai frio. Se o fizermos com a boca bem aberta, o ar sairá quente. Para Anaximenes, a própria alma seria ar, o corpo seria animado, e esse ânimo seria pneuma, o sopro do vento. Dessa forma, segundo Anaximenes, o ar torna eterno o processo que dá transformação a todas as coisas. Xenófone, que nasceu em 570 a.C., considerava que a Terra era esse tal princípio primordial. Segundo Xenófanes, o homem veio da Terra e para a Terra voltará. A vida foi feita para viver na Terra, porque tudo que existe na Terra converge para a sua manutenção. Xenófone é um grande crítico da religião. Ele se perguntava se os deuses gregos estavam acima ou abaixo das leis naturais. Estando abaixo, e tudo indicava que assim o era, como poderia ser verdadeiros deuses? Ele via os mitos como um atraso para o homem, que acabava aprisionando-os na ficção e na mentira. Assim, Xenófone chega a partir da razão à ideia de que se existe deuses, então deveria existir apenas um, e esse seria eterno e imutável, como são as leis naturais.
Heráclito, nascido em 585 a.C., defende como princípio fundamental o Logos Fogo. Segundo Heráclito, esse mundo que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos homens o fez, mas foi sempre, é e será o fogo eternamente vivo que se acende com medida e se apaga com medida. É considerado como filósofo obscuro devido à forma como se expressava em aforismo, com sentenças breves e palavras-chave como, por exemplo, tudo flui, tudo se move, tudo muda, exceto o próprio movimento. O caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo caminho. Não satisfeito com as ideias até então propostas, quase 2 séculos depois de Tales, Aristóteles aparece para refinar seu modelo. Aristóteles propôs que havia um substrato, a prima mater, e 4 qualidades: quente, seco, frio e úmido. Esse substrato, combinado com 2 das qualidades, formava cada um dos 4 elementos. Por exemplo, a água seria formada pela combinação da prima mater com a qualidade frio e úmido. O fogo seria a combinação de quente e seco, e assim por diante. Para Aristóteles, ao se acrescentar água a um material, estaria se acrescentando a ele as qualidades frio e úmido. Isso poderia transformar esse material em outro, caso houvesse mudança nas proporções das qualidades. Para explicar a combustão da madeira, Aristóteles diria que ela se transformou em cinza quando a prima mater perde parte das suas qualidades quente e úmido, ou seja, perde o elemento ar, que se apresenta aqui na forma de fumaça. Resta assim frio e seco, que é a terra na forma de cinza. Aristóteles lançou os alicerces para as primeiras explicações das transformações da matéria. Suas ideias foram tão funcionais que receberam grande aceitação dos gregos de sua época e mais tarde, na Idade Média, foram tomadas como base para a explicação do mundo natural, sobretudo entre os alquimistas. Os alquimistas compreendiam que a matéria era formada por diversos elementos diferentes, e assim possuíam uma fórmula que poderia ser repetida para a sua criação ou modificada para a sua transmutação. Realizaram muitas experiências e desenvolveram métodos fundamentais, alguns dos quais são utilizados até hoje. Durante a Idade Média, o desenvolvimento proporcionado pelos alquimistas deixou claro que havia muito mais elementos que aquele proposto pelos filósofos gregos. Muito se fala das contribuições relacionadas à investigação do mundo natural pelos alquimistas, mas nos esquecemos que o interesse deles era muito mais místico-filosófico que materialista. Para os sábios medievais, a verdadeira alquimia não era apenas uma arte externa, era algo que acontecia internamente também, ou seja, dentro do ser. É necessário primeiro entender a obsessão de todo alquimista, a transmutação. Ou seja, fazer uma coisa virar outra. Isso acontece o tempo todo na natureza. Nas plantas que fazem a fotossíntese e produzem as frutas, nas flores que exalam as fragrâncias e maravilham os olhos com a beleza, na terra que tudo decompõe, reiniciando o ciclo da vida e produzindo novamente tudo que nos cerca. Em nosso organismo, que é em última análise um universo em miniatura, com todas as suas regras e leis. A causa disso está nos elementos químicos, que se agrupam e reagrupam, formando novas coisas enquanto desfazem outras. Tudo devido ao dinamismo gerado pela enorme capacidade de transmutar que o universo possui. O maior alquimista que temos notícia, o egípcio Hermes Trismegisto, anunciou há mais de 4.000 anos: assim como é dentro, é fora. O que significa que se há uma transmutação fora, há como fabricá-la dentro de nós. Para os alquimistas, existem 7 dimensões na natureza, pois o 7, o segundo dos números perfeitos, considerado o verdadeiro número sagrado e misterioso, é o número que organiza. Assim, na música, temos 7 notas musicais. 7 também são os dias da semana. 7 são as cores do arco-íris. A rosa possui 7 pétalas, 7 são os graus de perfeição, e 7 são os dias que Deus levou para criar o mundo e descansar.
Os alquimistas medievais acreditavam que o corpo humano se estendia por cada uma dessas 7 dimensões. Logo, o trabalho de transmutação de energia se processa em todas essas 7 etapas. Porém, há transformações mecânicas e há transformações conscientes. Os alquimistas propunham transformar conscientemente uma quantidade grande e qualificada de energia que permitisse uma mudança radical que iria do corpo físico ao corpo mais sutil do ser humano. Seria uma verdadeira construção interna e por isso era chamada de Magnus Opus, a grande obra, o que é representado por uma das mais famosas frases alquímicas: transformar o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Muitos alquimistas foram bastante respeitados no que se refere à importância de seus trabalhos. Inclusive, foram responsáveis por lançar os princípios para a criação do que hoje chamamos de método científico. Em 1661, o cientista irlandês Robert Boyle publicou The Skeptical Chemistry, o Químico Céptico, onde reuniu o comportamento e percepção de mais de 100 anos de ciência. O livro marcou o início do abandono da alquimia e defendeu a utilização de métodos experimentais. O método científico refere-se a um conjunto de regras e procedimentos que produzem o conhecimento científico. Consiste em juntar evidências verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, analisando-as com o uso da lógica. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. O método científico se mostrou tão poderoso que em apenas 4 séculos, desde quando Galileu apontou pela primeira vez seu telescópio para as estrelas, já chegamos à Lua e nutrimos sonhos de colonizar novos mundos, de iniciantes no uso da pólvora a sermos capazes de utilizar e, quem sabe, domar o poder do próprio Sol.